Olá, daqui para frente Baixada Fluminense, mais uma edição. Dessa vez nós teremos aí a nossa visita, a primeira parte da visita ao Museu Vivo do São Bento, um lugar fascinante, porque o próprio bairro é o museu, é um conceito muito interessante de museu. Nós ficamos realmente encantados. Logo ao chegar nós já temos aí uma viagem no tempo, é um lugar muito interessante, é um lugar que recebe visitantes de todos os lugares do Brasil e até do exterior. E a equipe foi muito calorosa, eles fazem um trabalho realmente feito com amor e ficamos muito felizes em poder registrar o trabalho que é feito lá, não é? Eles recebem crianças, um trabalho educacional fantástico. Bem, vamos conferir então em mais uma edição do Daqui para Frente Baixada Fluminense com um relato da professora, historiadora e doutora em educação Marlúcia Santos de Souza. Vídeo documentário Daqui para Frente, Baixada Fluminense. Eu sou Marlúcia Santos de Souza, sou historiadora, professora da rede pública e uma das coordenadoras aqui do Museu Vivo do São Bento. O museu ele surgiu na década de 80 como um percurso. Nós queríamos contar a história da Baixada Fluminense, mas não tínhamos museu, então organizávamos expedições e saíamos observando as pegadas deixadas pelo homem no tempo e nosso território. Um desses percursos nós chamamos de Museu Vivo do São Bento. Ele é bem interessante porque esse percurso ele poderia ser feito a pé. É claro, uma longa caminhada, mas era feito a pé. E ele atravessa um território que tem pegadas deixadas pelo homem no tempo em várias temporalidades. Então, desde um sítio arqueológico dos primeiros habitantes da Baía da Guanabara, que residiram aqui, que ocuparam esse território por volta de 6.000 a 5.000 anos antes do presente, né? Então, um vestígio dessa ocupação humana mais antiga da Baixada Fluminense, perpassando pelo vestígio de uma ocupação colonial portuguesa, né, que foi aqui, que é tombado como patrimônio histórico nacional, que é a sede da Fazenda do Iguaçu e a Capela do Rosário dos Homens de Cor. No IFAM, esse equipamento, esse patrimônio, ele foi tombado como complexo da Fazenda do Iguaçu. A Fazenda do Iguaçu, ela foi instalada aqui por volta de, como Sesmaria, em 1565, para Cristóvão Monteiro, e depois, em 1567, começa o início dessa ocupação dessa família Ferreira e da família Marquesa. E eles ficam aqui até 1591. Em 1591, essa fazenda vai ser doada, uma parte dela, para a Ordem do São Bento do Rio de Janeiro, e outra parte ela vai ser vendida também para a Ordem. Então, olha que interessante. Essa é uma propriedade que vai ficar nas mãos da Ordem do São Bento do Rio de Janeiro de 1591 até 1922. É uma coisa interessantíssima, porque você vai encontrar nesse território da fazenda vestígios desse período colonial, século XIX, início do século XX. Ou seja, é uma propriedade de longa duração nas mãos dos beneditinos e que dá para você ter um estudo de caso fantástico. Então, você tem vestígios da ocupação até 1918 e até 1922. Em 1918, os beneditinos hipotecaram a Fazenda do Iguaçu com o valor total dela. Foi até muito interessante, porque nós conseguimos encontrar um inventário que descreve todos os limites da fazenda, o que tinha nela, né? Esse inventário publicado no Diário Oficial. E como os beneditinos não pagaram essa hipoteca, eles perderam essa fazenda para as mãos do governo federal. Então, em 1922, essa fazenda passa a ser administrada pela União, se torna uma fazenda da União. E passa a ser administrada em nome do Estado por uma empresa para o melhoramento de saneamento. Aí eu queria chamar a atenção que essa fazenda também vai abrigar as 3 comissões de saneamento, as 3 comissões federais. A comissão do governo Nilo Peçanha, do Epitácio Pessoa, e depois a própria comissão criada pelo governo Getúlio Vargas, em 1933, a Comissão Federal de Saneamento. Então, é muito interessante, porque você vai poder estudar também o caminho da ciência por aqui.
as primeiras experimentações do projeto da higienização, o combate à malária, todo esse trabalho realizado aqui na Baixada Fluminense para tentar conter as endemias rurais. Bom, em 1930, a empresa para melhoramento foi desfeita e em 1931, durante o governo Vargas, foi criado uma nova Comissão Federal de Saneamento. A partir daí, em 1932, o governo federal, na era Vargas, instalou aqui o Núcleo Colonial São Bento. Olha, gente, nessa época, o governo federal queria garantir o abastecimento urbano da capital federal. Não tinha alimentos para vender na cidade do Rio de Janeiro, na capital federal. Ora, o que ocorre aí? O governo, então, vai construir um caminho para pensar um cinturão verde de produção de alimentos para abastecimento carioca. Ora, então eles vão construir o Núcleo Colonial de Santa Cruz, o Núcleo Colonial do São Bento, o Núcleo Colonial do Tinguá e o Núcleo Colonial Duque de Caxias. Veja só na nossa cidade, Duque de Caxias, foram 3 núcleos coloniais. E além desses 3 núcleos, ainda foi criado uma estação fitossanitária, em 1938, que depois vai se transformar no Centro Pan-Americano de Febre Aftosa. E eu queria chamar a atenção que essa estação fitossanitária do São Bento, ela era uma estação nacional e ela tinha como missão pensar o controle das endemias rurais e melhorar a produção vegetal. E o governo federal, o Ministério da Agricultura, ainda instalou em Parada Angélica um campo de multiplicação de sementes no antigo sítio do Rafael. Eu estou querendo mostrar que esse território vai abrigar inúmeras políticas públicas nessa era varguista. Para completar o quadro, nós vamos ter aí a Cidade dos Meninos, em 1942. Nós vamos ter ainda também o serviço de malariologia e a fábrica de profilaxia, a fábrica de medicamentos para combater as endemias rurais, pesticida, que também foi instalado na Cidade dos Meninos. Hospitais, Vila Malária, laboratório de pesquisa para combater a malária. Então, as primeiras pesquisas de combate à malária no Rio de Janeiro, elas começam por aqui em Xerém, em territórios que eram territórios da União. E como esse território é um território da União, vai receber um conjunto de políticas públicas. Mas as ocupações não passam por aí, porque se você olhar para a época do núcleo colonial, nós vamos ter aqui a presença de colonos alemães, italianos, portugueses, embora que a maioria seja a nível nacional. Quando esse núcleo foi extinto, em 1961, nós vamos começar a ver o surgimento, então, de processos de loteamento de antigos sítios de colonos. Então, só para você ter uma ideia, Vona, Lote 15, Babi, Bairro do Amapá, Cidade dos Meninos, uma parte do Pilar, do Capivari, onde hoje está Reduque, onde hoje está o aterro metropolitano do Jardim Gramacho, São Bento, Parque Fluminense. Olha, é um território gigantesco essa fazenda do Iguaçu. Então, olhar para esse território é também perceber esse processo de transformação urbana que a cidade vai experimentando. Ora, quando vem o golpe de 64, também esse território vai sofrer impactos, né? Então, nós temos aqui pessoas que foram presas, que foram torturadas, que participaram de resistência à época da ditadura. E logo na década de 90 em diante, nós vamos começar a ver um processo de ocupação urbana desenfreada e o surgimento de várias ocupações no entorno do Rio Sarapuí, no entorno do Rio Iguaçu. E é claro também que os loteamentos nessas antigas glebas do núcleo colonial São Bento, que vai alargando as fronteiras desse processo de retalhamento das antigas fazendas. Ora, então você pode contar a história de um território a partir dos seus vestígios mais antigos, sítio colonial, sítio arqueológico. Só aqui no nosso território da fazenda nós temos 3 sítios arqueológicos de Sambaqui registrados no IPHAM. Sambaqui São Bento I, Sambaqui São Bento II e Sambaqui do Iguaçu, que fica na entrada da Cidade dos Meninos. Ora, o único sítio escavado em toda a região metropolitana do Rio de Janeiro é o nosso Sambaqui do São Bento, que foi escavado em 2010.
Mas eu queria chamar a atenção que esse território, então, só em você caminhar por ele, circular por ele, você vai encontrar várias edificações de épocas diferentes que podem nos ajudar a contar a história da nossa cidade. A gente poderia, então, pensar assim, um museu, quando chegam aqui os alunos, né, porque nós recebemos aqui visitas diárias, né, tanto de estudantes, universitários, de várias universidades do Rio de Janeiro, SESC, da Baixada toda, até de São Paulo nós já recebemos. Já recebemos até muitos visitantes internacionais que acham muito interessante esse tipo de museu, esse museu diferente, museu comunitário, um museu que tem uma perspectiva de museologia social, de pensar a transformação do território, de melhorar a realidade. Museu que defende patrimônio arqueológico, histórico, ambiental e também humano. Aqui nós estamos também dentro de uma área de preservação ambiental, que é a APA São Bento. Então tem aqui também um patrimônio ambiental a ser preservado, os poldres, as margens dos nossos 2 grandes rios aqui, que é o Rio Sarapuí e o Rio Iguaçu. Então, os estudos sobre natureza, sobre a geografia, sobre as populações indígenas que aqui vieram, eu não me referi aqui sobre os tupinambás que viveram nesse território, mas aqui nós temos o registro feito por Padre Anchieta e por Leri, da presença aqui de 2 aldeias, a aldeia Sarapuí e a aldeia Jacutinga. Então, nós temos ainda também o território tupinambá aqui, vestígios dessa ocupação tupinambá. Então, ao andar por esse território, nós vamos encontrando um monte de pedras no caminho, um monte de cacos, um monte de ossos, de conchas, né, que nos ajuda a contar um pouco a história da nossa cidade. Mas, mais do que isso, também é uma ferramenta para lutar por esses patrimônios. Se você olhar para a nossa sede aqui do museu, a sede administrativa, aqui já foi um armazém do núcleo colonial e depois foi escola para os filhos dos colonos. Se você olhar para a casa do administrador, que está lá na Felduc, ela já foi a casa mais imponente aqui do representante do Ministério da Agricultura, era a Casa do Poder. Lá na entrada tinha uma porteira. Então, nos interessa que essa história não morra, nos interessa que esses patrimônios sejam recuperados, que nós tenhamos sinalização por todo o percurso, para que o visitante possa vir visitar, sem precisar necessariamente somente das nossas guias, das nossas informações. Nos interessa também que haja um projeto de museografia urbana, ou seja, de urbanização, de melhoria, de embelezamento, de recuperação, de criação de parques ecológicos. É possível pensar a Baixada Fluminense a partir de outra perspectiva, que não seja essa imposta até agora. Então, nós não somos só uma cidade para atender os interesses logísticos, nós temos potência turística, histórica, a história do Rio de Janeiro passa por aqui também, nós temos belezas naturais assim fantásticas. Então, o museu também, além de trabalhar aqui com o território da Fazenda do Iguaçu, ele realiza trabalhos de campos por toda a Baixada Fluminense, os caminhos do ouro, o caminho da fé, os caminhos das águas. Então, nós temos um trabalho intenso de investigação e de pesquisa, tanto sobre a história do período colonial, pré-colonial, mas também do tempo presente. Então, nós fazemos café com história, fazemos projetos achadouros indo para os bairros levantar a história dos bairros, organizamos arquivo, temos aqui um arquivo em construção sobre a Baixada Fluminense, que nós atendemos um número muito grande de pesquisadores, tanto nacionais como internacionais, muitos pesquisadores internacionais que pesquisam a Baixada Fluminense vêm até aqui pedir ajuda, orientação, material, acesso a fontes. Também vem gente querendo que a gente faça intermediação com pessoas que eles querem entrevistar. Então, eu acho que um museu de percurso, ele usa um percurso para contar uma história. Todo museu é uma casa de memória e ele conta uma história. Nós usamos um percurso para contar a história, mas não apenas um percurso. Nós pensamos o museu território. Ou seja, é possível fazer sinalizações, acrescentar informações em todos esses lugares de memória.
para qualificar o olhar daquele que passa pelo lugar, aquele que atravessa, aquele que vive, que a Baixada Fluminense possa ter uma autoestima, reconhecer o seu território como lugar de memória, lugar de patrimônio, lugar de vivências criativas também. Ok, que trabalho bonito, não é? Da equipe do Museu Vivo do São Bento, um trabalho realmente muito legal. A ideia do museu, muito interessante, realmente fascina. Bem, convidamos a todos a conhecer esse trabalho de perto. Acesse também o museuvivodosaobento.com.br. E é isso aí. Nas próximas edições, nós teremos aí a segunda parte da visita que fizemos ao local. E agradecemos muitíssimo a atenção de todos e até os próximos encontros. Daqui para frente, Baixada Fluminense. Valeu! Vídeo documentário. Daqui para frente, Baixada Fluminense.